Em nosso estudo de hoje, a lição 43 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Vinde a mim, as criancinhas. Não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre o teu coração à influência do Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável que devemos executar se nos propomos alcançar o porvir com uma verdadeira regeneração. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? A gente traz apenas 4 frases de Emmanuel falando sobre a criança e a gente procura estar sempre repetindo como se fosse um mantra o texto que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da honrar pai e mãe, e o texto 9, ingratidão dos filhos, quando Santo Agostinho fala assim: espíritas, compreendei bem o papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. E toda a vossa missão consiste em fazer todo o esforço possível para aproximar essa alma de Deus. Não será exigido o saber da terra. Em nossa interpretação, não será exigido que você tenha ensino fundamental, ensino médio ou ensino universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado, nada disso. Vai exigir apenas que você, desde o início, como um bom jardineiro, você observe cada tendência dos seus filhos e que a gente vá podando daqui através do processo que a gente chama de educação. A gente vai podando, tendo a certeza de que todos os males da humanidade derivam de uma coisa chamada egoísmo e outra chamada orgulho. Egoísmo e orgulho, as grandes chagas da humanidade. E ele vem falar para a gente, olha, essa é a missão que vos foi confiada e que vai ser cobrada da gente. Se você não conseguir cumprir essa missão, você pode ter como pena, daqui a pouco, retornar ao plano espiritual e encontrar aquele espírito que vos foi confiado aos seus cuidados em uma zona de sofrimento, e você vai ficar atormentado pelo remorso porque você podia ter ajudado e não ajudou. E atormentado pelo remorso, muitos rogam uma nova oportunidade de ter convívio de novo com aquele espírito para tentar agora fazer a coisa da maneira correta. Mas ele também chama atenção, fala para a gente, ó, se todo o esforço que você fez, se você tem a consciência tranquila de que o que estava ao teu alcance você fez e não teve resultado, você pode ficar tranquilo, porque realmente tem espíritos que a etapa evolutiva em que ele se encontra é que ainda não permite assimilar determinados conceitos, determinados ensinamentos, e, na verdade, você está servindo como um dos instrutores para ele. Então, vai ter momentos, sim, que vão independer da nossa vontade. A gente vai fazer de tudo, mas o espírito não está preparado ainda para receber ainda essas grandes verdades do Evangelho em matéria de comportamento, em matéria de conduta. E esse texto ele chama muita atenção, porque quando a gente pega uma criança no colo, e a gente tem normalmente uma preocupação muito genética. A gente costuma ver as parecências físicas, parece muito com a mãe, é o olho do pai, é o rostinho da mãe, e muitas das vezes, aliás, muitas das vezes mesmo, a gente não consegue perceber que ali, dentro daquele corpinho que foi formado através da construção genética de pai e mãe, tem um espírito que ele é milenar, ele tem uma história toda própria, ele tem missões a cumprir, e naquele momento ele é meu
pronome possessivo, meu filho. Não, ela é filho de Deus. O Pai confiou a cada um de nós a responsabilidade da gente, em primeiro lugar, preparar para esse mundo. E isso é interessante a gente ter esse conceito, porque amanhã eu posso não estar mais encarnado e eu posso ficar lamentando profundamente por ter deixado de dar uma educação mínima que permitisse com que nossos filhos convivessem em sociedade, na base do respeito, saber fazer contas quando vai no mercado, saber administrar ou cuidar de uma casa, conceitos básicos, higiene pessoal, né? E depois a gente fica se lamentando porque a gente teve a oportunidade e deixou passar a oportunidade. Então, Emmanuel começa aqui falando, não ouvides nunca que a primeira escola da criança vai brilhar no lar, é aqui na casa. A criança, ela observa cada detalhe, ela assimila tudo, ela aprende inclusive a falar ouvindo sons, e por isso que é muito comum no primeiro momento, na primeira infância principalmente, ela reproduzir as mesmas gírias, as mesmas expressões idiomáticas, até mesmo os palavrões que os pais falam dentro de casa, porque ela está usando os pais como referência. Então, o que Emmanuel aconselha? Abre o teu coração à influência do Cristo, o divino escultor da nossa felicidade, a fim de que o menino, a menina, encontre contigo esses recursos básicos para o serviço que o espera. Vem falar para a gente, a partir do momento que passou a ser pai, pega a gente de surpresa, né? A grande maioria de nós, a gente não está preparado para ser pai. Quando a gente tem aquela notícia da gravidez, a gente fica, meu Deus, agora vai vir uma criança, e agora? Aí vem, em primeiro lugar, a preocupação material, sim, né? Como é que vai ser agora? Vamos ter que montar o quartinho, é berço, vai ter que ter fralda, vai ter que ter leite, mas depois vem, peraí, a educação moral, né? O que vai acontecendo? E Divaldo Pereira Franco, ele foi marcante para a gente, num momento que a gente assistiu a uma palestra dele, ele falando, a educação dos filhos já começa quando você tem notícia da gravidez. Não é conversa de louco, não. Você pode começar a conversar com o espírito que está ali reencarnando, se preparando dentro da barriguinha, dentro do útero ainda. E procurar passar para ele tranquilidade. Falar, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Eu vou te ajudar de todas as maneiras que eu puder. É o compromisso que eu estou assumindo aqui contigo perante Deus. E já começar a passar esse carinho, passar essa tranquilidade para o espírito. Vocês vão perceber até que a gravidez para a mulher vai ser mais tranquila quando a gente começa a fazer isso. O Emmanuel, na segunda frase, fala assim, na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Então, está guardado dentro do coração infantil esses enigmas de felicidade, porque ele chega de maneira pura. E por isso que Jesus fez aquela comparação de que o reino dos céus é para aquele que se assemelha a uma criança. Porque naquele primeiro momento a criança simplesmente não tem como fazer diferente, ela simplesmente confia. E uma observação que a gente sempre faz para as mães, né? O filho às vezes está numa festa com música no último volume, mas está com a cabeça colada aqui no coração da mãe, ele está se sentindo seguro, ele vai dormir, vai roncar, que é uma maravilha. Aí quando chega em casa, agora está no silêncio, vou botar ele para dormir, bota no berço, ele não está mais ouvindo o coração da mãe, ele não está mais sentindo o calor aqui do coração da mãe, ele vai acordar. Aí você vai falar, pô, mas lá estava um barulho muito grande, aqui está o silêncio. O diferencial foi o coração da mãe, ele confia. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança, confia, entende que o Pai é o maior amor do mundo, ama a gente incondicionalmente. A recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável. Então, a recuperação da mente daqueles que a gente percebeu que começaram a tomar caminhos complicados. Aliás, já dizia um bom espírito, falando que o bônus hora é dobrado para quem trabalha na evangelização. E, por fim, como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem, como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança. Eles vão estar dando continuidade às tarefas que a gente está cumprindo aqui na Terra, mas lembrando o tempo todo do respeito que deve ter ao espírito imortal que reside ali. Hoje eu percebo que crianças que eu vi crescendo e com muito respeito, hoje me respeitam muito porque eu tenho respeito a ele, tive
desde quando eles eram criancinha mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.